Olá, crianças, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Esse é o meu desejo, a minha oração, que todos estejam bem em casa, aproveitando esse tempo com a família, aproveitando também esse tempo para estudar a palavra, para estar orando, cantando. A gente tem colocado alguns louvores para que vocês possam estar cantando, porque também é um momento para a gente estar louvando ao Senhor, ok? Bom, nós vamos ter na aula de hoje, de novo, ainda não lá na igreja, mas juntos ainda, onde cada um na sua casa pode estar abrindo a sua palavra e que possamos juntos estar aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. A história de hoje nos fala sobre um menino chamado Marcos e ele chega em casa muito nervoso, muito bravo, batendo o pé super firme. E o pai que estava indo lá para o quintal, ele escuta essa maneira que o Marcos chegou, batendo a porta, batendo o pé, e ele para no caminho e fala: Marcos, vamos conversar um pouquinho? E o Marcos, então, todo assim, sem graça, preocupado, vai seguindo o pai até o quintal. E antes que o pai pudesse falar qualquer coisa, ele já começa a falar: pai, eu tô muito nervoso, eu tô muito bravo, porque o Bruno lá na escola, ai, pai, ele fez coisas que ele não devia ter feito, pai. Eu tô muito bravo, eu tô muito irado com ele. E o pai olha e quando ele pensa em falar, o Marcos continua falando: eu tô muito nervoso, eu desejo tudo de ruim pro Bruno, pai. Ele me expôs na frente de todo mundo ficou tirando sarro da minha cara, ele me humilhou na frente dos meus colegas. Eu não quero mais saber dele, eu quero que aconteça algo de muito ruim para que ele não vá mais para a escola. E o pai, que era um homem simples, mas conhecedor da palavra de Deus, olha para o filho e observa o que ele está falando, observa o comportamento dele. Tá, Marcos, eu entendo o que você está me falando. Mas sabe, eu estava vindo aqui no quintal pegar algumas coisas, eu ia arrumar agora a nossa horta, ia plantar algumas coisas novas, mas deixa eu pegar uma coisa para você. E o pai então pega um saco de carvão. E o Marcos olha, não entendi nada, né? Ficou pensando: o que meu pai quer comigo? Um saco de carvão? E ele continua olhando e o pai fala: bom, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou abrir esse saco de carvão, eu quero que você pegue todos eles. E o Marcos continua olhando sem entender. Tá vendo ali no varal, filho? Tem uma camisa branca pendurada ali no varal. E eu quero que você pegue todos esses pedaços de carvão e você jogue nele, jogue nessa camisa. E quando você terminar, a gente conversa. O Marcos ficou meio que sem entender, mas achou que talvez a brincadeira fosse ser interessante. E ele então pega pedaços de carvão e começa a jogar na camisa branca que está ali. E joga um, e joga dois, e joga três, e continua jogando. E ele vai se cansando, mas ele vai achando aquela brincadeira legal. Quando acaba de brincar, quando acaba todo o carvão que está naquele saco, o pai volta para conversar com o Marcos. Ele falou: filho, como é que foi? Como é que você está se sentindo agora? Ah, pai, eu tô cansado, né? Porque tinha muito carvão naquele saco, né? Mas eu tô super feliz porque eu consegui encostar, eu consegui jogar algum dos carvões e chegaram na camisa. E aí, foi muito bom isso que eu fiz. Ele falou: ok. Eu queria que você viesse comigo agora até o meu quarto. Lá tem um espelho bem grande, eu queria que você se olhasse. A hora que Marcos olha, ele até se assusta. Ele estava todo sujo. Dava para ver um pouquinho do dente branco dele, do olho branco, mas ele estava todo sujo. E aí o pai fala com ele: filho, aqueles pedaços de carvão, a gente podia imaginar que fossem todos os sentimentos ruins, os teus pensamentos que você estava desejando sobre o Bruno. Tudo de ruim que você queria que acontecesse com ele. E aquela camiseta branca seria o próprio Bruno. Se você olhar, aquela camiseta ficou pouco suja. Mas olha como você ficou.
A Bíblia fala que nós devemos ser bondosos, compassivos com as pessoas que nos ofendem. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: Antes, sede um para com os outros benignos, bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando a gente não perdoa, a gente fica como você está. Tudo aquilo que a gente deseja para o outro vai ficando para a gente. A mágoa, o ressentimento, vai fazendo muito mal para a gente. Muitas vezes, talvez o outro nem saiba o quanto isso está fazendo mal para a gente. Talvez não chegue a afetá-lo de alguma forma. Talvez no seu caso, o Bruno nem saiba quanta raiva você está sentindo dele, o que você deseja sobre ele. E você está achando que isso pode acontecer, um pensamento ruim seu faz com que aconteça alguma coisa com ele. Mas quem está sofrendo é você. Quem sofre somos nós quando nós não perdoamos. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, conversando com Pedro. Pedro também talvez tivesse passado por alguma situação que ele foi talvez humilhado, ele foi chateado, alguém o irritou. E ele chega para Jesus e ele pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Talvez Pedro tivesse perdoado já 7 vezes, alguém tivesse o aborrecido e ele se achou, puxa, já perdoei 7 vezes, pronto, já está ótimo, né? Olha como eu sou bom. E aí Jesus fala para ele: olha, 7 vezes é pouco, 70 vezes 7. E aí ele deve ter pensado: nossa, 490 ainda vai ter bastante coisa, né? Bastante tempo para que eu possa perdoar. Mas não é a quantidade de vezes que a gente deve perdoar. O Senhor está nos orientando e nos ensinando que nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido, quantas vezes forem necessárias. Se a gente pensar quantas vezes nós erramos, o Senhor Jesus morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados. E nós sabemos que os nossos pecados não são poucos. Imagina se Jesus tivesse que perdoar a gente somente 7 vezes, como Pedro queria, ou 490 vezes, como foi o exemplo que ele mesmo citou. Nós estaríamos perdidos, não é? Porque com certeza nós já pecamos mais do que 490 vezes. Então que nesse dia você possa pensar, refletir como é que tem sido o teu comportamento, como é que tem sido os teus pensamentos, os seus desejos para com aquelas pessoas que fazem mal a você de alguma forma. Que possamos então reconhecer que também somos pecadores e que nós também precisamos pedir o perdão do Senhor. E estamos certos de que Ele vai nos perdoar. Ele não age conosco, como a gente, que muitas vezes não perdoa, fala: ah, não, aquilo que Ele fez é uma coisa que não dá para perdoar. O Senhor Jesus sempre nos perdoa quando nós reconhecemos o nosso pecado. Quando nós nos chegamos a Ele e pedimos perdão para os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Que possamos então estar sendo como este versículo, que possamos estar sendo aquele que perdoa, independente do que isso vai acontecer, da consequência. E que isso possa ser também um exemplo de cristão que nós somos. E que isso possa ser um motivo para que as pessoas que não conhecem Jesus falem: nossa, que atitude diferente, ela pôde perdoar essa atitude, esse comportamento que não foi bom. E aí nós possamos estar mostrando que foi Jesus que fez diferença. Jesus é que muda os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, quando nós nos chegamos a Ele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós nos tornamos seus filhos. E eu sei que vocês já são. Mas se você que está nos ouvindo, você ainda não recebeu o Senhor Jesus no seu coração, que você possa nessa hora pensar e refletir: eu já convidei, eu já reconheci que eu sou pecador e que eu preciso do Senhor, e que, como a própria Bíblia fala, que o salário do pecado é a morte, a consequência do meu pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. Que eu possa reconhecer que eu preciso do Senhor, e que você possa convidar o Senhor Jesus para morar no seu coração, e que você possa se tornar então um filho de Deus. E não é porque nós nos tornamos filhos de Deus e que nossa vida agora é perfeita e que nós não vamos pecar mais. Mas nós podemos agora sim chegar até o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, e Ele vai nos perdoar, porque Ele nos ama e Ele entregou seu Filho Jesus por isso. Então o versículo que nós vamos decorar está em Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4:32. Ok?
Vamos orar? Obrigada, Senhor Jesus, porque nós podemos ler a Tua palavra, nós podemos ser ensinados por ela, sabendo que o Senhor ama a cada um de nós. E neste dia, ó Pai, aprendemos que o Senhor nos perdoa. Então nós devemos também estar perdoando aquele que tem feito mal a nós. Que possamos reconsiderar e possamos entender que todos nós somos pecadores e que nós precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Que seja um dia gostoso com os seus pais, com a sua família. Não esqueça de decorar o versículo. E que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.